Nós vamos bater um papo hoje sobre a prece. A prece. Quando você se levantou pela manhã, eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia e o alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei tudo isso. Enquanto vigiava o seu sono, a sua família e a sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você se esqueceu. Bem, você parecia ter tanta pressa que eu perdoei. O sol apareceu, as flores ofereceram seu perfume, a brisa da manhã acompanhou e você nem se lembrou de que eu é que havia preparado tudo para você. Seus familiares sorriram, seus colegas lhe saudaram, você trabalhou, estudou, viajou, realizou negócios, alcançou vitórias. Mas você não percebeu que eu estava cooperando com você. Se você tivesse dado a chance, mais eu teria te ajudado. Eu sei que você corre tanto, eu perdoei. Você leu bastante, ouviu muita coisa, viu mais ainda, e não teve tempo de ler ou ouvir as minhas palavras. Eu queria falar, mas você não deixou. Você não parou um minuto sequer para ouvir o que eu tinha para lhe dizer. Eu quis até lhe aconselhar, mas você nem sequer pensou nessa possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores. O mal seria menor em sua vida. A chuva que caiu à tarde foram as minhas lágrimas por sua ingratidão, mas foram também as minhas bênçãos sobre a terra, para que não lhe falte o pão e a água. Findou o seu dia. Você voltou para casa. Mandei que a lua e as estrelas tornassem a noite mais bonita, para lembrar-lhe do meu amor por você. Certamente agora você vai dizer obrigado e uma boa noite. Psiu, está me ouvindo? Já dormiu? Que pena. Boa noite. Durma bem e eu fico velando por você. Jesus de Nazaré. A espiritualidade sempre nos orienta da necessidade de se fazer uma prece, de se fazer uma oração. E eu também bato sempre na tecla da necessidade de estar sempre em prece, sempre em oração. Então, nós devemos começar desde o quê? Desde os primeiros movimentos do dia. Comecemos pelo café da manhã. Quem fez o café, quem está tomando café. Depois quem está fazendo o almoço, lavando a roupa, limpando o chão, varrendo a calçada. Todas as vezes que nós fizemos isso, os nossos trabalhos com carinho, nós estamos em prece. Sempre que formos iniciar um trabalho qualquer, quer seja na indústria, seja no comércio, no atendimento ao seu cliente. Sempre que você entrar no carro, agradeça o carro. Vai subir na sua moto, agradeça a moto. Onde nós estivermos, sejamos gratos a Deus. A gratidão é uma oração muito poderosa. Quando eu morava no sítio, tinha uns 14 anos mais ou menos, tinha um senhor que trabalhava lá no sítio que ele chamava Seu Antônio. Ele era um português que ele trabalhava para nós. E eu também trabalhava com eles ali, porque eu morava meio que de favor. E todo dia pela manhã, antes de sair, o que ele fazia? Ele tirava o chapéu do prego, colocava no peito, olhava para o céu, colocava na cabeça e ele saía para trabalhar. À tarde, ele tirava o chapéu, colocava no peito, olhava para o céu, colocava o chapéu no prego
Isso era religiosamente. E esse São Antônio foi uma pessoa que marcou muito na minha vida. Porque, embora ele fosse uma pessoa muito rígida, naquela época, isso, vocês vão adivinhar até a minha idade agora, há 53 anos atrás, quem tinha 13, 14 anos assim, não tinha dinheiro. Porque você comia, vestia, você não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para nada. Eu jogava bola no time da fazenda, a chuteira era o dono da fazenda que dava, o dono do time que dava. Depois tinha o quê? Tinha a famosa cutubinha com paçoquinha. E também era aquele homem que pagava porque a gente não tinha dinheiro. E esse São Antônio, uma vez por mês, ele ia na vila fazer compra. E eu me lembro que tinha uma nota grande, acho que era de 500 a nota. Se fosse hoje, seria mais ou menos uns 100 reais, que equivaleria a um dia de trabalho. E toda vez que a gente ia na vila, uma vez por mês, ele pegava uma nota daquela e colocava no meu bolso e falava: é para você comprar aquilo que você quiser. Imagine, para quem não tinha um centavo no bolso. Então, essa pessoa ficou gravada na minha consciência para sempre. E quando a espiritualidade vem falar para a gente fazer o bem, que a gente só ganha, é verdade. Aquele homem lá, nunca mais eu vou esquecer dele. Então, cada um, como o seu Antônio e como outros, faz a prece como sabe, como gosta, e cada um faz do seu jeito. E todas são válidas. O Emmanuel nos diz que uma das preces mais sentidas que ele presenciou foi a de um preto velho. Ele tirava o chapéu da cabeça e dizia assim: nego velho tá aqui. Só isso. Existem outras pessoas que, mesmo no seu jeito acabrocado de ser, como dizem, gosta de esticar um dedo de prosa com o patrão maior. Oi Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover. E se chove demais, nós pede para parar, para morde a colheita não afetar. Nós pede amor, nós pede para casar, pede casa para morar. Nós pede saúde, nós pede proteção e nós pede paz. Nós pede para desfazer os nólios quando as coisas se complicam, para morde a vida correr melhor. Quando as coisas apertam, nós reza pedindo tudo que falta para nós. É uma pedição sem fim. Se as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto, canta os corinhos de devoção, levanta as mãos e coloca no saquinho os tostão. Mas hoje, meu bom Senhor Jesus, bateu um trem esquisito aqui por dentro e eu me pus a matutar. Nós pede, mas nós nunca pergunta como é que o Senhor está. Se o Senhor está triste, se está contente com nós, se carece de alguma coisa que nós pode fazer. E por esse esquecimento tudo, o Senhor há de nos desculpar. Sou muito agradecido sim por tudo, não sou merecedor de coisa alguma, mas amo muito o Senhor. Não só pelas coisas que pode me dar, mas porque o Senhor ama nós por demais da conta. E também porque o Senhor amou nós primeiro. Então, meu Senhor bom Jesus, perdoa as nossas faltas e não leve em conta a nossa ignorância. Amém. Então, quando nós fazemos uma oração, nós temos que considerar alguns aspectos. Primeiro, a fé.
O que é fé? Fé é você ter a certeza de que o Pai está no controle de tudo. Segundo, se a oração foi feita da boca para fora ou se ela saiu de dentro do seu coração. Tem um ditado que diz que quando a gente faz uma prece da boca para fora, a prece não passa do telhado. Ou melhor, aquela prece boa é aquela prece que a gente faz do fundo da alma, que é aquela prece que você faz de coração. Terceiro, nós temos que levar em conta o quê? A lei de causa e efeito. Ou seja, o que foi que você fez, ou o que foi que nós fizemos para sofrer tanto, ao ponto de implorar ajuda através da oração. E o quarto é o merecimento. Todo esse conjunto envolvendo fé, sinceridade, lei de causa e efeito, bom senso e merecimento é que vai habilitar a pessoa ser atendida ou não no seu pedido. Sempre, de alguma forma, algum socorro vai chegar até nós. Pode não ser como nós esperamos, como nós queremos, como nós pedimos, mas que chega, chega. A Madre Teresa de Calcutá nos diz que a melhor oração é o trabalho. O Evangelho nos fala que a oração sem esforço por se melhorar não vale nada. Ou seja, esforço é trabalho. E o Chico nos dizia, quem não trabalha, dá trabalho. E existem dois tipos de trabalho. Aquele que nós buscamos o sustento material, o pão nosso de cada dia, aquele que nós pedimos todos os dias na oração dominical. E aquele trabalho que nós trabalhamos o quê? O nosso interior. Que nós trabalhamos a nossa melhora interior, o nosso crescimento interior. Os dois trabalhos têm que estar em perfeita harmonia. Aquele do pão de cada dia e aquele da reforma íntima, conforme nós costumamos dizer. O que o Chico quis dizer com isso? Que a oração mais o trabalho nos livra de muitos males, inclusive de muitas doenças. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, dizia o Chico, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. A oração não nos afasta dos problemas do dia a dia. Entretanto, sempre que surgir um problema, a oração clareia o nosso raciocínio. A oração não modifica as pessoas difíceis com as quais nós convivemos, mas ilumina os nossos sentimentos, de modo a aceitá-las como elas são, ou seja, com as suas virtudes e com os seus defeitos. A oração nem sempre cura nossas enfermidades, mas sempre nos fortalece. A oração nos fortalece na aceitação do tratamento que for necessário. A oração não é uma vacina contra as influências obsessivas, mas renova as nossas energias para evitar que o processo obsessivo se instale. A oração não nos livra da injúria e da perseguição, mas ela nos sugere o silêncio. É melhor ficar calado do que ser instrumentos para a propagação do mal. A oração não nos livra das pessoas que não nos compreendem, porém nos inclina ao caminho da tolerância. A oração evita que a sombra do desequilíbrio atinja os nossos corações. A oração não nos livra dos obstáculos e das provas, mas sempre nos garantirá a tranquilidade e o discernimento. A oração promove dentro de nós uma esperança tão grande, mas tão grande, que nós passamos a aceitar todos os acontecimentos da vida, acreditando que Deus sempre faz o melhor. Chico e Meimei.
Então, a oração é um poderoso instrumento que nós temos à nossa disposição e muitas vezes nós esquecemos. Estão à disposição nos nossos mais íntimos desajustes. A oração, ela é como aquele relojoeiro que vai minuciosamente ajustando aqui e acolá a máquina do relógio para que volte a funcionar como antes. E assim é a nossa vida. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes que vai receber. Marcos capítulo 11, 24. Vosso Pai sabe que necessitais de tudo antes de pedirdes. Marcos capítulo 6, versículos 5 a 8. E aí então ficamos naquela: pedir ou não pedir? Pedir ou agradecer? Eu, particularmente, não peço nada, porque eu acho que eu já tenho tudo o que eu preciso. Então, na oração, quem achar que deve pedir, que peça. Normal, não tem nada de errado. Quem achar que deve somente agradecer, que agradeça. E baseado no que o Marcos falou lá no capítulo 6, de 5 a 8, eu entendo que nós só devemos agradecer, baseado no que ele falou. Conversando com o Senhor, por ocasião de uma das sessões de acupuntura que ele fazia lá na minha clínica, certa feita ele me disse assim: Parreira, eu tenho uma coisa comigo. Quando eu fico doente, eu paro de orar. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim: eu entendo particularmente que quando eu estou com a saúde perfeita, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de orar e agradecer. Então eu faço em todos os momentos e durante todo o dia, em todos os dias. Se o mal-estar chegou, é porque eu merecia. Então eu tenho que aguentar. Ele falou assim, e tem um outro detalhe. Eu, quando fico doente, eu fico com muita vontade de morrer. Aí eu perguntei para ele, mas explica para mim, como que é essa vontade de morrer? Ele falou assim, é uma sensação tão gostosa que não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu falei, mas então você fica doente, você não reza mais? Não faço mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não devemos fazer julgamento das pessoas, porque cada uma age de um jeito. Então, cada um tem um jeito de fazer a sua prece. Veja o diálogo de Pedro com Jesus, está lá no livro Boa Nova, do Chico e do irmão X. Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, eu tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Aí Jesus virou para ele, e o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem perturbar, né? Ele disse, eu tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o Pedro, e lá no livro fala que Jesus, pensou e repensou, olhava para o Pedro assim como se estivesse já examinando a fragilidade do intelecto daquele homem. E disse que passou pela cabeça de Jesus o seguinte, como é que eu vou dispor de Pedro para realizar a obra evangélica aqui na terra? Mas, contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e a boa vontade, que é isso que Pedro tinha, Jesus olhou para ele e disse, Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Sempre que você pedir forças para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo e outros tantos defeitos morais, você será atendido.
e baseado nessa conversa que Pedro teve com Jesus. Então não adianta a gente pedir para ganhar na loteria, para receber uma herança, para encontrar um tesouro. Também não adianta pedir para te direcionar o emprego se você só fica em casa e não sai à procura. Então você tem que orar e fazer tudo certinho. Aí sim Ele vai te ajudar. Certa vez nós fomos para a Bahia e até tinha um rapaz aqui, foi eu e 2 colegas do banco, talvez até conheça um daqui, mora aqui em Mirassol, é José Luiz Escavinato, o nome dele. E nós fomos num carro, e eu estava dirigindo, e lá na Bahia, naquela época, hoje não sei, porque já faz muito tempo, né? A rodovia era muito calma, e eu cheguei num trevo assim, em vez de eu atravessar, fazer o balão certinho, não. Olhei para lá, olhei para cá, não vinha ninguém. Eu entrei direto na rodovia. O Zé Luiz virou para mim e falou assim: Parreira, vamos fazer tudo certinho para Deus ajudar nós? Então, eu nunca mais esqueci. Então, se a gente fazer tudo direitinho, Deus vai ajudar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo. Agora, buscar esse reino dos céus aí é uma gama, é um leque muito grande. Então, de todas as preces existentes, incluindo o costumeiro Pai Nosso, a melhor é aquela que a gente faz todo dia e durante todo o dia. Quer seja no trabalho, quer seja no lazer, a cada momento a iniciar uma tarefa e ao terminar essa mesma tarefa, nós sempre devemos render graças a Deus. Existem várias maneiras de rezar, de orar, de fazer prece, mas cada uma do seu jeito, a sua maneira. Não é por acaso que o símbolo do amor é o coração. E na palavra coração estão inseridas duas importantes palavras, oração e ação, que significa orar e trabalhar. Façam essas duas coisas, orem e trabalhem. E como resultado terão um coração bom, sinônimo de boa saúde, e um bom coração, sinônimo de bondade. Então, se você quer que para você as coisas melhorem, trabalhe e ore. Se a coisa melhorar, continue a trabalhar e a orar. Então, a oração tem que fazer parte do nosso cardápio diário. Arroz, feijão e oração. Batata, macarrão e oração. Então, o necessário é estar constantemente em sintonia com as forças superiores. E já que o tema é sobre oração, nós vamos saborear e nos presentear com a poesia do humorista Barnabé, intitulada O Jogador na Igreja. Acho que quase todo mundo aqui conhece. E eu fiz, no final, uma pequena adaptação para que a poesia terminasse, do jeito que eu entendo que terminaria um poeta espírita. E assim diz ele na sua mensagem: Num domingo eu fui na missa, cumpri minha obrigação. Por não ter um livro de reza, levei um baralho na mão e fui trançando o baralho para fazer a devoção. Estava eu dentro da igreja com meu baralho levado, quando vi perto de mim um sargento ajoelhado. Não demorou muito tempo, foi entrando 2 soldados, que disse: seu moço, o senhor está intimado, o doutor mandou chamar, que é para o senhor ser interrogado. E eu fui saindo da igreja até um pouco envergonhado. Chegando na cadeia, o delegado perguntou se lá dentro da igreja é lugar de jogador. Olha aqui, seu delegado, com toda a educação, se o senhor me der licença, eu faço a explicação. Quando eu pego num ás que tem uma pinta somente, me lembro que só existe um Deus onipotente. E quando é chamado por nós, é certo que está presente. E quando eu pego num 2, aí eu me sinto mais eu. Em 2 tábuas de pedra o Criador escreveu, quando nas rochas ardentes a Moisés apareceu. E quando eu pego num 3,
eu rezo com sinceridade. Me lembro das 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus de verdade. E quando eu pego num 4 de paus cruzados, me lembro que com 4 cravos que Jesus foi cravejado, foi morto sem cometer crime e morreu sem ter pecado. O 5 me faz lembrar aqueles dias de dor, das 5 chagas doídas que passou nosso Senhor, derramou seu sangue tudo para salvar os pecadores. E quando eu pego num 6, eu faço a comparação dos 6 dias da semana na obra da criação. Em 6 dias Deus fez tudo sem nada pôr a mão. O 7 me lembra a hora triste e amargurada, dos 7 passos de Cristo, da sua paixão sagrada e com as 7 espadas de dor que a Mãe de Deus foi cravada. E quando eu pego num 8, que 8 pintas contém, me lembro que não se deve armar falso a ninguém. Quem arma falso dos outros, perdão do céu nunca tem. E quando eu pego no 9, me vem na imaginação dos 9 meses sagrados da divina encarnação que Jesus passou no ventre da Virgem da Conceição. E quando eu pego num 10, não posso mais esquecer que os mandamentos ficaram, que é para os homens se reger. Quem cumpre os 10 mandamentos não quer a sua alma perder. E quando eu pego na dama, me lembro da Virgem Maria. Se não fosse o seu amor, ai de nós o que seria, sendo a mãe de Jesus Cristo, nos protege todo dia. E quando eu pego num rei, me vem logo na memória, Jesus Cristo é o poderoso, divino Rei da Glória, não precisa de força para alcançar a vitória. Foi assim, seu delegado, que na igreja fui rezar, e agora estou às ordens que o Senhor determinar, ou me mande para a cadeia, ou me deixe retirar. O delegado pensou, não achando o que falar, foi logo me perguntando por que razão eu deixei o valete sem contar. O valete, seu doutor, o valete é carta feia. Quando eu pego no valete, o meu sangue ferve na veia, pois parece esse sargento que me trouxe para a cadeia. O delegado ficou assustado, com os olhos arregalados. Eu disse, seu doutor, não fica comigo zangado. É só uma brincadeira desse pobre coitado. O valete, seu doutor, é uma carta de respeito. Tem o J de Jesus que eu carrego aqui no peito. Então fica aqui para nós o quê? Uma reflexão. Nós estamos carregando Jesus dentro do peito? Nós estamos se esforçando para colocar o Evangelho nas nossas vidas? Nós estamos nos esforçando para colocar em prática a questão 625 do Livro dos Espíritos? Quem sabe, vai lembrar agora. Quem não sabe, vai procurar em casa. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. E talvez, não sei, seja a resposta mais curta que existe em toda a biblioteca espírita. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai chegar em casa e vai procurar na questão 625 dos Espíritos. Nós estamos nos esforçando para colocar em prática aquela questão, tarefa de casa. Então pensemos com bastante carinho. Então, feliz final de noite, bom descanso. Que amanhã seja um dia cheio de esperança a todos nós. Sempre lembrando que não basta somente orar, nós temos também que vigiar.